Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve até um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então o Senhor me disse: profetiza, ó Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram então um exército, um enorme exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos enxertados. Portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém e amém. Deixa sua Bíblia aberta, feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua santa presença. Já temos louvado o Teu nome, temos sentido o mover do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Queremos que o Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, pelo Teu favor, toma a nossa mente e o nosso coração cativo à obediência da Tua palavra, e que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, desafiados e renovados pelo Teu poder. Aqui está um texto antigo, um texto do Antigo Testamento, que o Senhor vai usar para falar ao nosso coração. Desde aquela pessoa que entrou aqui pela primeira vez, ou aqueles que tanto tempo já estão aqui, não importa. A palavra é para todos. A palavra alcança todos. A palavra renova, restaura, fortalece e abençoa a todos. E por isso, Senhor, confiante na Tua manifestação, é que nesta hora nós abrimos o nosso coração, um coração marcado por temor, que não haja aqui mente divagante, mas que todos tenham temor, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso entregamos tudo nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, para a glória de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém, amados irmãos. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Profeta Ezequiel, ele viveu um momento muito complicado da história do povo de Deus e também da sua própria vida. Era um tempo de dor, sofrimento, angústia e também de cativeiro babilônico. Toda a nação, não somente ele, mas toda aquela nação estava sofrendo por conta da desobediência e abandono deles mesmos a Deus.
O Jeremias já tinha falado, quando profetizou este povo também. E uma das frases que Jeremias usa, ele disse: e vocês saberão quão amargo é deixar o Senhor, o teu Deus. E agora, o profeta Ezequiel, ele escreve neste livro aqui, num dos períodos mais complicados, críticos da história do povo de Deus. Os seus oráculos ou a sua profecia, ela cobre um período muito extenso até, de 22 anos, que vai do ano 593 até o ano 571. É um ministério longo, é um ministério duro, é um ministério entre o seu povo, é um ministério na Babilônia. Ele está ali pregando a palavra do Senhor. Ele foi levado também ao cativeiro à Babilônia como escravo no ano 597, depois que o rei Nabucodonosor, ele invade a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a cidade referencial, a cidade que tem o templo, a cidade santa, Sião. Nabucodonosor entra por aquelas fileiras e destrói a cidade de Jerusalém e leva mais ou menos 10.000 cativos para o exílio. E nesse período, Ezequiel, ele não é somente um sacerdote, um nabu, um profeta, um pregador, mas ele também é de uma linhagem sacerdotal, este homem aqui. Mas como profeta, no meio do seu povo, ele também enfrenta a dor. Ele não está ausente da crise do povo de Deus. Como nenhum líder, como ninguém que está aqui pode dizer: bem, esse problema é seu e eu não tenho nenhum problema, eu estou aqui rodeado de tantas bênçãos e eu não me importo com o problema do outro. Ezequiel, ele não se via assim. Ezequiel, ele estava dentro da dor e do sofrimento daquela nação, daquele povo, as tribulações do cativeiro. O cativeiro é uma forma punitiva de Deus para aquela geração que se desviou de Deus, que deu as costas para Deus, que Deus tinha avisado eles tantas vezes pelo movimento profético, como Deus nos avisa também todo domingo, ou em qualquer culto, a palavra do Senhor, esse vox dei, essa voz de Deus que sai do púlpito nos advertindo, para que a gente tome decisões conforme o propósito de Deus, para que a gente largue essa vida, às vezes viciante que a gente tem, essa vida que às vezes não condiz com aquilo que o Eterno quer para mim e para você. Mas às vezes nós vamos ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, ano após anos. Eu estou aqui pregando há 25 anos, sempre a palavra do Senhor, diversas vezes, de diversos livros, por diversos ângulos, por diversas formas, seja ela expositiva, seja temática, seja de todas as formas, pregando a palavra do Senhor, para que essa palavra possa nos conduzir a nós vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. Então, o próprio profeta, ele passa pelo cadinho da dor. A dor é uma coisa que não está ausente em ninguém, porque nós somos filhos da queda. Nós somos filhos edêmicos de Adão. E todos nós em Adão caímos, e com ele nós recebemos a punição do pecado inerente de Adão. Então ninguém pode se levantar nessa noite e dizer: bem, eu não passo nenhum tipo de problema, eu não passo nenhum tipo de dificuldade, porque todos nós, desde do nascedouro até a morte, nós vamos passar por problemas e por dificuldades, por lutas, por situações adversas. Nós temos que saber lidar com isso através da graça do Senhor. Por isso que todo domingo estamos aqui. Por isso que a palavra de Deus é sempre pregada. Por isso que nós exaltamos ao Senhor, louvamos ao seu nome.
E tentamos amanhã, na arena da vida, quando a igreja se espalha por diversos locais dessa cidade, dessa região, desse local, lá está a igreja, é você que está lá. A igreja se reúne no domingo e é espalhada na segunda-feira em vários locais, e é lá naquela arena da vida que eu e você vamos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, o livro de Ezequiel mostra que ele também passou pelo cadinho do luto. O profeta, se você ler, não precisa você ler na sua casa, mas no capítulo 24, você vai perceber que o profeta, ele perde a sua esposa. Ele é um viúvo profeta. Ele está pregando pela graça de Deus. Ele vive uma vida simples, ele vive uma vida sem muito conforto, porque ele está no cativeiro babilônico, a mais de 1000 e poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele vive uma vida humilde numa sociedade plural e multicultural que era a Babilônia. Mas ele, diante de tudo isso, ele é a voz de Deus para aquela geração. E eu acho que é isso que importa a igreja. Ela não é nada menos, nada mais do que a voz de Deus para a sua geração. É a igreja que traz o divino. É a igreja que se relaciona com o eterno. É a igreja que é o sal da terra, que é a luz do mundo. É a igreja, e mais ninguém. A igreja não são essas paredes. A igreja é você, é eu, somos todos nós que devemos ser a voz de Deus para essa geração. Então, o livro do profeta, quando você estuda, quando você mergulha nesse livro, você percebe que ele é dividido em duas partes. Primeiro, os primeiros 32 capítulos do livro é uma advertência clara de Ezequiel para aquela nação. É mostrar para aquela nação o porquê que está acontecendo isso com eles. É fazer um pano de fundo dos problemas que eles estão vivendo, que não é por acaso, é por conta de um ato decisório. Eles têm o livre-arbítrio, eles não adoraram a Deus, eles preferiram dar as costas para Deus, e por conta disso, o profeta então vai mostrando, vai talhando. Os primeiros 32 capítulos são capítulos de advertência para aquele povo, mas os 16 últimos capítulos, que é o que nos interessa nesta noite aqui, são capítulos de promessas, são capítulos de esperança da parte de Deus. Mesmo os homens tomando decisões contra Deus e recebendo a sua justa punição, uma coisa que salta na doutrina de Deus, na expressão de Deus para nós, é que Deus ainda continua sendo misericordioso, ainda continua prometendo uma tal de restauração ao seu povo, ainda continua sendo esse Deus que é pródigo em mudar as circunstâncias, em mudar a nossa vida, esse Deus que é pródigo em mudar o caos e trazer a esperança, e trazer a paz, e também trazer a alegria que vem dele. Por isso que o texto que nós lemos nos leva para um caminho de restauração, para um caminho de entendimento de novo nascimento a partir dele. De quem? De Deus. Para um caminho que Deus restaura em meio ao caos. É interessante porque, pela ótica humana, pela ótica racional, é impossível produzir vida aonde existe morte. É impossível transformar fracasso humano em vitória divina. E o profeta Ezequiel, essa é a terceira visão que ele tem no livro. Ele então é chamado por Deus. O capítulo 37, ele é um capítulo importante. Muitas pessoas pregam de diversas maneiras, através de reavivamento, novo nascimento, enfim.
Mas o capítulo 37 desse livro, ele nos traz um temor no coração. E nessa noite, eu queria que você tivesse temor no coração ao ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser mais uma palavra pregada. Ela não pode ser mais algo que eu ouvi e voltei para minha casa e nada mexeu em mim. Nós temos que aprender a ter temor da palavra do Senhor. É um momento que a gente faz a nossa reflexão à luz do espelho de Deus, à luz da palavra do Senhor. Então, meu desejo nesta noite é que nós possamos acalmar nossa mente, nossas emoções, acalmar nosso coração, e durante esses minutos aqui, a gente conectar esse coração que tanto precisa, essa mente que tanto precisa, ao trono da graça abundante do nosso Deus. Por isso eu fiz aqui um pano de fundo, quem é o profeta Ezequiel, aonde ele viveu, na Babilônia, da onde ele era, de Judá, veio cativo, era sacerdote, morava no meio do povo, enfrentou duras dores e sofrimentos, era um viúvo, era um profeta, era um sacerdote, mas que era uma voz de Deus em meio àquela multidão toda. Mas era um instrumento que Deus estava usando para trazer uma advertência, porque é importante. Uma igreja que não traz advertência para o seu povo é uma igreja que perde uma grande parte importante da Bíblia, porque as advertências servem para eu e você voltar para o trilho, para eu e você fazer uma reflexão. Peraí, como é que está a minha vida? Como eu preguei aqui para os homens na quarta-feira, falando sobre alguns temas importantes, e um deles que eu falei aqui é que antes de nós analisarmos a vida do outro, nós temos que analisar a nossa própria vida. Eu chamei isso de espelho. Então você tem que se autoavaliar. Avaliar como homem a sua atitude, avaliar como jovem a sua atitude com seu pai, com a sua mãe, na escola, no trabalho, no serviço, avaliar como homem a sua vida com a sua esposa, no trabalho, você como sacerdote do lar, você como a pessoa que Deus colocou na sua casa, né? Porque a gente tem a tendência de avaliar o outro. No caso, a nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho, nossa sogra, nosso sogro. Mas a gente esquece de fazer um tour por dentro de nós e fazer uma autoavaliação da nossa vida e ver se realmente a nossa vida é uma vida cativante, que cativa, se o nosso lar é um lar restaurador, renovador, onde meu filho, minha esposa, qualquer pessoa gostam de estar lá, porque vão encontrar lá um homem de Deus, uma mulher de Deus. É um pedaço do céu nessa terra amaldiçoada por Adão. Eu falei então para os homens, e da mesma forma é a palavra de Deus aqui. Deus ele se encontra com o profeta Ezequiel, toda a ação é dele. Ele dá o primeiro passo, ele inicia todas as coisas. Veja bem como é que começa o texto. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Aqui está falando que Deus é soberano, está falando que Deus ele age, que Deus não está preso a esquemas, que Deus não está preso às nossas próprias estruturas, que Deus é livre. Na teologia nós chamamos que Deus é simples, ou seja, Ele age de maneira poderosa, Ele age sem dar explicação para ninguém. Aliás, o conceito basilar de soberania é: eu não dou explicação para ninguém, eu governo de maneira que as pessoas têm que aceitar a soberania, a graça e o poder de Deus. Deus não dá explicação para anjos, Deus não dá explicação para homens, Deus não dá explicação para a sua criação. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
E lá no meio da dor, e lá no meio da crise, e lá no meio do luto do profeta Ezequiel, e lá no meio daquela pilha de gente escravizada por Nabucodonosor, que há tempo estava ali, sem esperança, sem convicção nenhuma, para eles tudo acabou. De repente, a Bíblia diz que Deus se manifesta. Deus, Ele age. Deus, Ele não fica isolado numa nuvem de glória, deixando que o povo dele se quebre, e Ele está lá no seu alto trono de glória e majestade, sendo exaltado e glorificado por anjos. Ele não é o Deus deísta, que criou o mundo, como diz os filósofos do século XVIII, criou o mundo e depois no sétimo dia foi embora e deixou esse mundo ser governado por leis naturais. Não, não. Ele não é deísta, Ele é um Deus teísta. Ele é o Deus que está no mundo. Ele é o Deus que sustenta o mundo. Ele é o Deus que conhece você que entrou aqui, de trás para frente, de frente para trás, seus pensamentos, desde o ventre da sua mãe. Nada é novo para Deus na sua vida. Tudo Ele vasculha, tudo Ele prescruta, tudo Ele sabe. E aqui, no meio do caos, como a gente também está vivendo, no meio de caos, de problemas, nós estamos também no vale de ossos secos. A Bíblia diz que Deus se apresenta para o profeta, e o profeta diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Essa é a experiência aprofundada, acalorada, que o profeta tem, e que nós precisamos ter também. É quase que irracional, é quase que anti-espiritual a gente entrar ano e sair ano e não ter experiência com o Todo-Poderoso, como diz Charles Swindoll no seu livro. Se relacionar com Deus, ter prazer em estar com Deus, ter prazer em ler a Bíblia, ter prazer em buscar ao Senhor, ter gana. A mão do Senhor veio sobre ele. Todos nós sabemos que Deus é Espírito. Jesus Cristo falou para a mulher samaritana em João. Ele revela uma das facetas de Deus. Ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Mas nesse texto aqui, o profeta como que dramatiza a ação de Deus. Ele diz: veio sobre mim, lá na Babilônia, lá na minha dor, lá na cozinha da minha casa, lá no meu trabalho, lá nas minhas lágrimas que meu marido não vê, lá na minha angústia que a minha esposa não percebe. Veio sobre mim a presença de Deus. Deus veio falar comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, o poder de Deus, a soberania do Senhor. A gente vive hoje um problema sério chamado religiosidade, que é bater cartão na igreja, que essa religiosidade é destituída de vida, de ação, de nutrientes espirituais. Eu venho por um desencargo de consciência. Aqui cheguei, consegui chegar, mas às vezes eu não compreendo o que Deus quer falar comigo. Eu saio dali, a segunda-feira começa, a terça e a quarta, e eu não compreendi o que no domingo Deus quis sinalizar para mim, porque eu já estou naquele modo operante que eu faço, às vezes sem saber o que eu estou fazendo. O profeta aqui está falando que algo do alto veio sobre a vida dele. Algo do céu veio sobre a vida dele. Algo de Deus veio sobre ele. A mão do Senhor, o Deus que se move,
o Deus que se encontra com ele, o Deus que não está distante, é esse Deus do profeta que ele narra aqui: veio sobre mim a mão do Senhor. O Deus, ele não quer só que eu e você sentimos a sua presença, a sua mão, o seu poder. Bom, aqui fala de poder, de ação desse Deus poderoso. Não é só isso que Deus quer. Domingo eu venho aqui, a mão do Senhor se derrama sobre mim, a sua presença magnífica, maravilhosa, amém. Mas existe uma ação de Deus aqui, porque o profeta, ele diz assim: e ele me levou pelo Espírito. É esse Deus que conduz o profeta por caminhos, preste atenção, às vezes não trilhados. A gente se acostuma com a paisagem da nossa vida. Por exemplo, você não sai com o seu carro agora, você que mora em Tubarão, e sai batendo fotos, por exemplo, do Museu Vinícius Blick. Ou você não sai bater foto aqui do Museu da Estrada de Ferro. Ou você não sai para bater foto, por exemplo, do monumento da Bíblia. Porque tudo isso faz parte do teu cenário. Você está com pressa, chega ao meio-dia, você quer voltar para casa, você nem percebe. Outro dia eu parei num local e eu disse: fizeram um prédio aqui. Um prédio já tinha 15 andares. Mas a gente, na nossa correria, a gente nem percebe, a gente está no automático. Como eu sempre falo aqui, aquele pastor amigo meu, que ano passado até inclusive faleceu, Dr. Luiz Wesley, quando ele acabou o doutorado dele lá nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil, para a cidade de Maringá, para ser professor, e ele falou que quando ele chegou em Maringá, ele parava o carro na sinaleira. Ele via aqueles meninos emelecados, aqueles meninos vendendo, amendoim, vendendo cocadinha, e ele descia do carro, ele abraçava, ele beijava, ele chorava, ele dizia: esse menino poderia ser meu, e tal, e aquele negócio todo. Ele estava com o coração quebrantado, porque era uma paisagem que lá nos Estados Unidos ele não via. Ele estudou lá na Universidade de Emory. Então quando ele chega aqui, ele vê essa realidade, então ele para o carro, ele chora, ele abraça, ele dá dinheiro, e tudo tal. E aí, só porque o tempo vai passando. E aí ele contou para nós, aí o tempo passa. E aí eu já não abria mais a porta do carro para beijar o menino. Eu só baixava o vidro e dava um dinheirinho para eles. Aí o tempo passa, a gente se acostuma com as coisas. A rotina, ela pode ser uma bênção, mas a rotina pode ser também um desastre se você não compreender o conceito de rotina na Bíblia. E ele disse assim para nós, naquele encontro de pastores, ele falou: chegou um momento que eu estava já tão petrificado, a imagem, o dia a dia já me petrificou tanto, que eu nem abria mais o vidro e só fazia assim com o dedo. Não. Porque a gente vai se acostumando com as coisas, a gente vai se acostumando com a Bíblia, a gente vai se acostumando com o culto, com o louvor, com a canção, em espírito e em verdade. A gente já não canta mais com aquele fervor de alma. A gente canta porque a gente sabe, não precisa nem botar no data show, eu sei, de olhos fechados e tal. A gente precisa voltar a essa cachoeira de presença de Deus na nossa história, na nossa vida. Então a Bíblia diz que Deus foi conduzindo eles, e por isso que eu falei que às vezes Deus quer nos levar por caminhos não trilhados, por caminhos que às vezes a gente não está acostumado a trilhar, por experiências que às vezes a gente não está acostumado a vivenciar. Robert Keller, ele estava andando pelas ruas de Londres, e de repente ele viu aqueles meninos ali, entregues ao ópio, aqueles meninos sujos de carvão, aqueles meninos ali, e Deus falou com ele: abra uma escola e pega esses meninos e começa a falar do meu amor para ele. E o Robert, aquele jornalista, ele abre a escola, e sabe qual é a escola que ele abriu? Todo mundo conhece. Ele abriu lá
em Londres. E depois voou para o mundo inteiro e todas as igrejas têm escola. Qual é a escola que ele abriu? Escola Bíblica Dominical. Foi ele que iniciou. Por quê? Porque as crianças não tinham como ir para a escola, elas estavam ao léu. E ele então começou a pegar essas crianças e educar essas crianças no caminho da Bíblia, e começou a ver o quê? Conversão, mudança, transformação, e aquilo ganhou a Inglaterra inteira, e aquilo ganhou o Brasil inteiro. Todas as igrejas no Brasil têm escola bíblica dominical, ou de manhã ou à noite, como a gente tem, porque alguém quis trilhar um caminho novo, ter uma experiência nova com Deus, não aquela experiência mofada de anos, que eu vivo só do passado, que eu vivo só das minhas antigas experiências. Robert Keller falou: não, eu estou nessa, Deus, conte comigo. E ele revoluciona. E ganha prêmios da rainha da Inglaterra. Deus está levando o profeta para caminhos não trilhados. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus do mistério. E a nossa vida, ela deve ser também conduzida, não por esse sistema, como eu sempre falo aqui, não pelo nosso ego falido, mas pela presença de Deus que quer me levar. Eu não sei aonde Deus quer te levar. Aonde Deus quer te colocar. Eu sei que às vezes a nossa vida, como disse Dr. Robert Cavalcante, a nossa vida às vezes é um tripé: casa, trabalho, serviço, serviço, casa, trabalho, ou alguma coisa tal, e a gente vive só nisso. Mas Deus tem algo maior para mim e para você jovem, para você pai, para você ancião, para você que já perdeu o sabor, o néctar da vida. O profeta estava lá, e Deus tinha um projeto e um plano para ele. Isso mostra para nós que Deus é o totalmente o outro. Deus não depende das circunstâncias, Deus é tudo em todos. E Deus diz, e chama ele, e ele diz assim: e o Senhor me levou. O Senhor me levou. Como aquela irmã, há tantos anos atrás, que falou para nós: pastor, o Senhor está me levando para o hospital, aonde eu vou trabalhar só com pessoas em estado terminal. As últimas palavras geralmente é a minha. E aí eu vou no ouvido daquelas pessoas e falo de Deus para elas. Deus me levou para lá, eu não queria, mas há uma compulsão do Espírito de me levar, e o Espírito me levou. Será para onde Deus quer levar você, sua casa, sua família? Será que a gente vai continuar vivendo a mesma vidinha? O profeta Ezequiel, ele diz assim: o Senhor me levou. Como é que Deus leva? Não é pela nossa capacidade intelectual, não é pelos nossos títulos, não é pelo nosso bolso, nada disso. O Senhor levou ele pelo Espírito do Senhor. Está aqui no texto: veio sobre mim, sobre você, você que está lá atrás, você que está aqui no meio, você que está aqui na frente, veio sobre mim a presença, o poder, a glória de Deus. E esse Deus é soberano. E esse Deus não dá explicação para ninguém. E esse Deus é misterioso. E o profeta diz: e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ezequiel está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Ezequiel está sendo conduzido pela mão do Senhor. Da mesma forma, irmão, irmã, todos nós que estamos aqui nesta noite, eu e você devemos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos
desse avivamento, desse renovo. Nós precisamos sair desses ossos secos, sequíssimos. A gente vai olhar aqui. Nós precisamos sair dos nossos sepulcros, onde já está tudo necrosado. Sabe qual é a pior morte? A pior morte não é a morte quando o corpo cai, dá o último suspiro. A pior morte é quando você está vivo e um monte de coisa já morreu dentro de você. Necrosou. A palavra necrotério, ela é uma palavra grega. Necro, morto. A pior morte não é só a morte física. Existem vários tipos de morte. A morte do respeito, a morte familiar, a morte social, a morte relacional, a morte da família. A pior morte, talvez você está vivendo isso, não é a morte física, você está vivo aí. A pior morte é quando a gente vai morrendo aos poucos. Aquela esperança já não é mais aquela fé já não é mais aquela gana já não é aquilo antes. Eu estou necrosado na alma, necrosado na mente. Eu preciso de um avivamento, eu preciso de um renovo. Eu preciso que Deus venha, como disse Dr. Martin Lloyd Jones no seu livro Avivamento, um dos livros mais importantes da história da igreja. Ele ora dizendo o profeta Isaías, quando diz: fende os teus céus e desce. Porque quando Deus desce, por quando o Espírito Santo desce, por quando a presença de Deus desce sobre a igreja, Ele traz avivamento. A morte tem que ir embora. A vida repetitiva, como um carrossel sepulcral de crentes, dá abertura, abre alas para uma nova vida com Deus. Devemos ser cheios do Espírito. Ser cheio não é ser enchido uma vez só. Quando Paulo fala isso, ser cheio é estar sendo sempre cheio do Espírito. Por quê? Porque às vezes a gente é cheio de nós mesmos. Porque às vezes a gente é cheio de si. Porque às vezes a gente tem muita opinião, a gente tem muita razão, a gente acha que tem que ser assim, do nosso jeito, do meu jeito, senão não dá certo. E aí a gente tem que se esvaziar, ou Deus tem que nos esvaziar como uma bexiga, como um balão cheio. Você tem que furar. Se esvazia como Deus fez com Paulo. Na estrada de Damasco, Paulo estava muito cheio. Ele era um fariseu, ele era doutor da lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha a cidadania romana, ele era hiper mega intelectual, poliglota. Mas quando ele vai perseguir os cristãos, em Atos capítulo 9, Jesus Cristo se apresenta para ele. E Jesus Cristo, e Paulo falava o grego, Paulo falava, creio eu, o latim, porque ele era cidadão romano. Mas sabe qual é a língua que Jesus Cristo falou com Paulo? Hebraico. Ele disse: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E Jesus Cristo como que pega o alfinete e estoura a bolha orgulhosa de Paulo, que cai daquela montaria, e agora não sabe nem para onde ir. Jesus dá ordem para eles: agora você vai para a rua direita, você fica lá. E ele ficou 3 dias jejuando, orando cego, que eu vou mandar o meu servo lá orar por ti. É assim que Deus faz. Para que eu e você sejamos cheios do Espírito, nós temos que nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa educação hereditária, que às vezes a gente aprendeu lá e a gente diz assim. Nós temos que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, uma igreja carismática,
E o Ezequiel aqui, o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele, envolvendo ele, e o Espírito do Senhor vai levar Ezequiel para onde? Leve Ezequiel para o meio do problema. Leva Ezequiel, o texto diz, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Deus leva Ezequiel para um lugar difícil. Um vale, que os estudiosos dizem que é o vale de Sidrom. O lugar estava cheio de ossos, não tinha vida. É para lá que Deus leva Ezequiel. Eles estavam empilhados, eles não estavam nem enterrados, mas eles estavam espalhados, embranquecidos pelo sol e comidos pelas aves e bestas feras. Na concepção de um judeu, era algo maldito você morrer e não ser enterrado. É ali que Deus leva ele. Leva ele no meio do problema, no meio da dor, no meio da dificuldade. Corpos que estavam ali, insépitos, diante do profeta, um grande desafio, uma visão difícil, um pélago deplorável de morte, de dor. Cheio do Espírito, cheio de Deus, a mão de Deus. E Deus nos coloca, às vezes, no meio do problema, para a gente ser bênção lá na nossa casa, lá com os nossos parentes. É no problema, é ali que a luz tem que brilhar. Tem muita gente que foge de problemas, mas é lá naquele vale que Deus quer usar você e eu. Como ontem eu estava conversando com o irmão, e ele contou do vale dele, da dor dele, do sofrimento dele, e como é que Deus usou ele para ser esse Ezequiel ali no meio de toda aquela tranqueira familiar, dificultosa, luta e problemas. E às vezes a gente quer dar um passo para trás, a gente quer dizer, não, eu não quero me meter com isso, eu não quero me envolver com essas dificuldades, seja no campo da igreja, familiar, sei lá, trabalho, e é para lá que Deus leva eu e você. A gente às vezes quer fugir, quer correr. Às vezes a gente quer somente, venho na igreja, adoro ao Senhor, levanto a mão, volto para minha casa e fico vivendo aquela minha vida, mas Deus quer nos colocar também diante do vale, diante da dor, diante deste mundo tenebroso. Deus quer que nós tenhamos uma visão de águia, olhar os problemas, os hematomas que estão inseridos na cultura deste mundo. O texto diz que eles estavam sequíssimos. Isso fala de morte espiritual. O texto diz que eles estavam na superfície do vale, ou seja, eles não foram enterrados. Isso fala de desonra. Para um judeu, era uma desonra não ser enterrado, não ser sepultado. Estava espalhados aqueles ossos naquele vale, sem esperança nenhuma, quase que impossível. E depois, mais para frente, a Bíblia diz que eles estavam sepultados, mas não é sepulto ou sepulcro, ali é um sepultamento existencial. Eles estavam mortos. E sabe de uma coisa, irmãos? O nosso Deus, Ele às vezes nos tira da zona de conforto do nosso mundo blindado, da nossa redoma de vida, e nos coloca diante da realidade da vida. Hoje, milhares de pessoas estão abatidas. Hoje, milhares de pessoas estão enlutadas. Hoje, milhares de pessoas estão sem esperança. Hoje, milhares de pessoas estão desempregadas. Hoje, milhares de pessoas estão depressivas. Hoje, milhares de pessoas estão ansiosas, trancadas nos seus quartos, lutando pela vida ali no hospital, vivendo em estado de angústia de alma. Hoje, muitas pessoas estão vivendo o cadinho da dor. Estão como ossos secos,
estão vazias, longe de Deus. Elas precisam de um milagre, de uma ação, de uma intervenção divina. Elas estão no vale da dor, elas estão no vale da luta, elas estão no vale do medo. Pessoas assustadas com a crise econômica, na saúde mental, na saúde social e na alma, no coração. Não é só eu receber a presença do Espírito na igreja, mas essa presença do Espírito em mim me leva a estar no meio, a ajudar, a tentar resolver, a estar na hora certa, no lugar certo, com a palavra certa, para ajudar aquela situação. Isso é a igreja. A igreja não é uma rodoviária. A igreja não é um lugar onde você vem, o crente chupa a cana. Glória a Deus, aleluia. E acaba o culto. E aí, irmão, como é que foi o culto? Não sei, só sei que foi uma bênção. Crente Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Não é isso. Aqui é o lugar que Deus vem a nós para a gente ser uma bênção lá no vale chamado mundo. As pessoas estão lá fora, precisam de regeneração, novo nascimento. Preciso que eu e você falamos de Jesus. Não tem como eu fechar a minha boca e não testemunhar lá no meu trabalho, não testemunhar no lugar onde eu estou, não testemunhar através até das ferramentas que Deus coloca aí como Instagram, Facebook, sei lá mais o que, e não testemunhar que existe um Deus nos céus, que não está morto, mas que está vivo, e um Deus que se preocupa com todos, que precisa ver essa vida em nós, essa regeneração em nós. Irmãos, a igreja é a voz de Deus para este mundo. A igreja é o sal da terra. Você não vai ver Jesus Cristo dizer assim, eu sou o sal da terra. Ele nunca falou isso. Ele colocou essa responsabilidade na tutela da eclésia, na tutela da igreja. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Vocês também são a luz do mundo porque vocês recebem a minha luz. Mas ele não disse, eu sou o sal da terra. Ele disse, vós sois o sal da terra. O sal, na cultura deles, eles entendiam muito bem. Porque se você é um crente salgado, é um crente sal, você vai produzir sede para outras pessoas. Mas você não é a água da vida. Você produz sede e direciona eles para a água da vida, que é Jesus Cristo. Porque você é o sal. Como o sal, naquela época não tinha refrigerador, não tinha geladeira. Naquela época o sal era um ato de conservar, para não apodrecer a estrutura. Então eu e você, este mundo que nós estamos vivendo, este mundo onde o Brasil é campeão em violência, onde o Brasil tem estado nas estatísticas mais complicadas no campo moral, eu e você como igreja, que existe 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós temos que ser o sal da terra. Se você perder o sabor do sal, Jesus falou, para nada serve a sua vida. O sal tem que estar fora do saleiro. Não adianta eu ter sal aqui e fazer a comida e não pegar o sal e tampar, não adianta. Ele não tem utilidade nenhuma. O sal no saleiro não tem nenhuma utilidade. O sal tem que estar fora do saleiro, como diz o Dr. John Stott. A igreja é esse sal, é essa luz. E Deus fez o profeta andar no meio do vale. E Deus fez ele ver a destruição para mostrar para ele que Deus pode restaurar qualquer coisa. Talvez você olhe para o seu vizinho, talvez você olhe para este mundo, talvez você olhe para qualquer situação e você diz, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é um vale. Isso aqui são ossos secos. E aí você vai para Ezequiel e Deus vai dizer, tem solução. Para o homem não tem,
Mas Deus, Ele pode fazer tudo, porque nada é impossível para Deus. Olha para a sua vida. Você também estava no vale, você também era ossos secos, mas o Espírito de Deus entrou na sua vida, e hoje você é uma bênção nas mãos de Deus. Deus é o único que pode restaurar a sua vida e a minha. Deus é o único que pode restaurar a igreja, a nossa vida. Deus então, depois de levar o profeta para o vale, depois de levar o profeta a ter essa visão complicadíssima, difícil, porque me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, Ele me fez andar, Ele me fez caminhar, me fez perceber, olha aqui, olha ali, olha lá. Discernimento espiritual, vida com Deus é assim. Não é eu me trancar na minha vida cristã e falar, desculpa usar essa expressão, cada um que se exploda. Deus me faz andar. Será que Deus não quer fazer você andar lá na sua casa, na sua família? Lá no seu trabalho, no seu serviço, com o seu vizinho? Será que Deus não quer que você seja essa voz de Deus lá no meio desse vale, cheio de ossos, para trazer vida onde não tem vida, para trazer vida onde tudo morreu? Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que era muito numerosa na superfície do vale, eles estavam sequíssimos. Foi essa visão que o Ezequiel viu. Como é que você vê o mundo? Como é que você vê a sua vida? Como é que você vê a sua família? Você crê no inferno? Quem crê no inferno é que levanta a mão. Se você não crê, não tem problema, mas você vai para lá, para o inferno, né? Mas quem crê no inferno é que levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar a mão. Porque existem várias modalidades, conforme a religiosidade diz, né? Existe o limbo pátrios, existe várias modalidades que dizem o purgatório, existe a transmigração da alma, existem várias modalidades religiosas que falam que o homem não precisa ir para lá, o homem fazendo isso aqui está tudo certo, só porque biblicamente falando existe somente dois caminhos: céu e inferno. Se eu tenho esse conceito que existe céu e inferno, eu tenho que ir para o vale anunciar a palavra de Deus. Não vai fazer como no século 17 ou 18. Aquele prisioneiro foi sentenciado à morte, e antes disso chamaram o clérigo da igreja da Inglaterra, anglicana. E ele começou então a passar para ele algumas coisas da Bíblia, e aí ele falou e foi falando, ele ia ser enforcado naquela época, eles faziam isso. E ele falou sobre o inferno, mas de maneira tão monótona, de uma maneira tão rudimentar, que o preso falou para ele assim: se eu acreditasse no inferno que você está falando para mim, eu sairia de joelhos entre cacos de vidros, anunciando esse Jesus que você está pregando aqui para mim, de maneira tão monóloga, sem sal, sem tempero. Se eu de fato acreditasse, eu sairia pregando de joelho sobre cacos de vidro, para que ninguém fosse ao inferno. O vale está aí. Deus pergunta para ele, pergunta para mim também e para você. Deus pergunta para o profeta, depois de mostrar toda essa situação difícil, que talvez você está enfrentando também, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua mente, ou na sua alma, não sei. Deus pergunta para ele, pergunta para mim. Deus diz, então perguntou ao Senhor: filho do homem, coloca o seu nome, por acaso poderão reviver esses ossos secos? Que pergunta, hein? Por acaso poderão reviver esses ossos secos? O texto diz: respondi,
a essa pergunta: Senhor, Tu é que sabes. Ele não disse nem sim, o profeta, e nem não. Deus pergunta para ele, pergunta para mim, para você: por acaso tu acha que esse problema eu posso resolver? Tu acha que poderão reviver esses ossos secos? O profeta, como eu e você, respondeu de forma categórica, misteriosa e assertiva. Ele disse: Senhor, Tu sabes. Como aquele pastor de uma igreja grande, o filho dele se desviou. E ele pregou tanto, e um dia Deus falou para ele: pede uma licença da igreja. Teu campo missionário, teu vale de ossos secos é o teu filho, meu amigo. Pede uma licença e vai lá para o vale. E aquele pastor chamou a igreja, pediu uma licença de 6 meses. E ele disse: o meu vale, ossos secos, é o meu filho. Ele é o meu campo missionário. E ele foi atrás do filho dele. E começou a manter um relacionamento com o filho. E começou a ser amigo do filho. E começou a levar o filho para cá. E levar o filho para lá. Isso, aquilo, outro. E durante todo aquele tempo, ele percebeu a dimensão do vale. Ele percebeu que ele estava sequíssimo. Ele percebeu que não havia mais vida de Deus ali. E ele agora é um Ezequiel na vida do filho. E ele vai levando Deus para o filho. Vai levando Deus para aquele coração juvenil. Vai brincando com ele. Vai jogando futebol com ele, vai indo para o shopping com ele, vai se relacionando com ele, e se transforma num paizão. E ele não está ali como pastor, ele não está ali como pregador, ele está ali como um pai, no meio do vale, no meio da crise do filho, no meio da dor. E de repente, o tempo passa. Aparece na igreja ele, o filho, a esposa. O menino vem, senta aqui, porque o menino já tinha aceitado Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da vida dele. O vale, o osso foi transformado agora pelo poder de Deus, porque quando Deus perguntou para o pai: será que eu posso resolver essa situação? O pai foi claro, como foi claro o profeta Ezequiel aqui nesse texto. Ele disse assim: Senhor, Tu sabes. Essa é a melhor resposta para todos nós aqui. Quando a gente está diante de um beco sem saída, quando a gente está diante de uma situação complicada, quando a gente está diante de um vale, a gente tem que continuar exercendo a nossa fé em Deus e falar: Senhor, Tu sabes. Por quê? Porque é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que traz de volta, é Deus que renova, é Deus que fortalece, é Deus e é Deus. Não é o homem. Quem faz essa obra maravilhosa no coração aqui é Deus. Por isso que ele disse: Senhor, Tu sabes. Aleluia. E amados irmãos, eu vou chegando ao final. O nosso mundo está enfermo. Como falei, a injustiça impera. Aos desalentados, eu e você vivemos num momento de apostasia, de desânimo, de injustiça social, de abandono de Deus. A resposta do profeta é: Senhor, Tu sabes que nós precisamos de um avivamento. Eu e você precisamos sair daqui debaixo de um avivamento de Deus, debaixo de vida, de renovo, de frescor, de refrigério e de fervor. Aleluia.
O profeta não disse: eu não sei. Talvez sim, talvez não. Não, o profeta foi muito claro: Senhor, tu sabes. E quando ele acaba de falar isso, Deus fala uma coisa para ele e fala para nós também. Se eu sei todas as coisas, então eu tenho um mapa aqui para você, para sua casa, para sua família, para a igreja, para a sociedade, para todo mundo. Qual é, Senhor? É alguma estratégia nova? Não. É alguma questão filosófica, racional? Não. O que o Senhor tem para mudar esse quadro de vale, de pessoas mortas, sectas? O Senhor fala para ele dizendo: profetiza para esses ossos e diga para os ossos secos, dizendo assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.